Muito boas-vindas ao podcast da Fábrica do Terror, e obrigado por estarem connosco. Hoje, um tema que, como editora e portal de informação, nos interessa imenso: linguagem inclusiva, representatividade e diversidade. Para falar connosco, temos, por ordem alfabética, Catarina Rochinha, profissional de marketing e criadora de conteúdos, realiza no dia 21 de junho uma masterclass sobre linguagem inclusiva na Fábrica do Terror. E Felipe Reed, editor, professor e criador de conteúdo literário. Um bookstagrama que luta por um mercado literário mais inclusivo. Olá, boa tarde, obrigada. Como apresentei primeiro a Catarina, a primeira questão vai para o Felipe. O que queremos realmente dizer com representatividade, diversidade e inclusão? Antes de mais, obrigado à FNAC de Alfragide pelo convite e à Fábrica do Terror também. E é um prazer partilhar esta conversa com a Catarina e com o Ricardo. E obrigado também ao público. E a quem nos está a ouvir. Eu acho que estes termos são, ahm, portanto, em inglês seria interchangeable. Não sei exatamente como utilizar em português, mas, a meu ver, diversidade será, ou seja, a diversidade que temos na nossa sociedade. Portanto, pessoas racializadas, pessoas com deficiência, ahm, essa diversidade. Depois, representatividade é estas pessoas, não brancas ou com corpos normativos, estarem em posições de poder, estarem em posições de liderança, e isso para mim é representatividade. Inclusão será então estas pessoas não só estarem em posições de liderança e de poder, mas também serem vistas, ou seja, muitas das vezes são dados papéis de, ou seja, penso por exemplo na televisão, é dado um papel de representatividade a uma pessoa negra. Mas será que esta pessoa negra está a ser realmente incluída? Será que está a ser ouvida? Será que está a ser respeitada quando penteiam o cabelo desta pessoa negra, por exemplo? E eu acho que para mim, de forma muito simplista, definiria estes três termos dessa forma. Pensas que talvez essa inclusão seja uma inclusão mais por marketing do que uma inclusão verdadeira? Ah, É muito complicado, ou seja, temos o termo pinkwashing, isto porque eu faço parte da comunidade queer e é onde me sinto mais confortável a falar sobre. Essencialmente, onde temos marcas e temos marcas portuguesas, temos editoras portuguesas a fazê-lo, e eu sempre tentei chamar a atenção para isto, o facto de ser um problema. Lembro-me muito bem, em 2017, isto porque recentemente celebrei 5 anos da minha página e fui ver os meus posts para trás e percebi que eu tinha chamado a atenção a uma editora específica onde tinham tirado uma foto com uma pilha de livros específica onde estavam essencialmente a hashtag ler com orgulho, portanto a tentar celebrar o mês do orgulho. E escolhiam um livro com lombada laranja, rosa, ou seja, as cores da bandeira, e estes livros não tinham personagens queer. Portanto, isto para mim é performativo, é não quererem mesmo saber destas identidades queer, é sim tentar vender esta ideia de que estão a querer ser inclusivos, mas depois na prática, por que não usar esta plataforma grande para trazer mais vendas de livros de pessoas queer ou personagens queer? E, Catarina, de onde é que achas que vem essa aversão ou essa dificuldade de inserir as pessoas? Bem, já falámos aqui de imensas coisas e isto Yes. dava um próprio de um podcast, não é? Ahm, para já, muito obrigada por estar aqui, é sempre um gosto e acho que tens total razão em tudo aquilo que disseste. E voltando se calhar aqui um bocadinho atrás, nós quando falamos de inclusão, de diversidade, o que estamos a falar no fundo é que exista uma representatividade efetiva daquilo que é a nossa sociedade e não, no fundo, algo performativo ou de camadas, não é? Porque isto é altamente estrutural também do ponto de vista social. Pessoas racializadas ao longo dos anos, ou mesmo quando falamos, por exemplo, em igualdade de género, o acesso ao mercado de trabalho, o próprio
própria forma como a mulher é vista na sociedade, como sendo ou não trabalhadora. Eu acho muita graça quando dizem as mulheres lutaram para poder trabalhar. Não, as mulheres trabalharam a vida toda, não eram pagas. São coisas diferentes, não é? Nós lutámos para ser pagas. E, portanto, quando de repente pensamos que há 50 e poucos anos a realidade era completamente diferente e que uma mulher não poderia ter uma conta bancária sem autorização do pai ou do marido, ou sair do país, isto de repente nós não podemos esperar que hoje ela esteja em pé de igualdade com um homem cis, por exemplo, hetero, branco, não é? Não estamos no mesmo pé de igualdade. E, portanto, é não só o reconhecimento disto e em todas estas interseccionalidades, acho que poderá ser o mais aproximado de há pouco da palavra em inglês que dizias, e também, naturalmente, tudo o que tem a ver com a segregação, tudo o que tem a ver com esta parte racial também, que são pessoas que foram afastadas décadas do acesso à educação de uma forma justa e, por acréscimo, o acesso ao mercado de trabalho e à sociedade em geral. Um, e, portanto, eu acho que é importante reconhecer que, se vamos fazê-lo por uma questão performativa e, de repente, numa fotografia de um portal de RH ou no Pride ou whatever, temos que ter uma pessoa que visualmente é diversa, mas que não existem efetivamente políticas internas para o fazer, então, na verdade, não estamos a fazer quase nada, não é? Nós estamos só a performar efetivamente. Portanto, o que é importante é que existem efetivamente regras, que existam. Eu sou completamente a favor das cotas, porque não partimos todo do mesmo sítio, e, portanto, quando eu acho que nós falamos em inclusividade de forma geral e nesta diversidade e representatividade, o que estamos efetivamente a falar é de equidade, porque equidade é uma coisa estrondosamente diferente de igualdade, não é? Porque, de facto, nós, tu falavas que te sentes muito à vontade com a parte da comunidade LGBT e a parte queer, eu também faço parte dessa família, com muito orgulho, mas também aqui mais, se calhar, para a parte de igualdade de género e feminismo, que é onde eu me sinto mais confortável também a falar. Perdi-me, acontece. Onde é que eu ia? Não faz mal, já Perdi-me. agora, hum, todos esses temas Uhum, hum, são temas onde há muitas, muitas reações emocionais. uhum. Hum, Porquê é que vocês acham que é assim? Porque, vendo bem, são coisas que nós, quando ouvimos, dizemos completamente normal. Nós queremos igualdade e equidade. Nós Eu queremos acho é que, isso na como verdade, sociedade. sabes o que é que eu acho mesmo que o tema é? É que quem tem ah, o, o poder da normalidade ou daquilo que é a normativa percebe com muita clareza o sítio de privilégio onde está. E para esse núcleo, atribuir um papel de equidade barra igualdade, sentem que lhes estão a tirar a eles essa premissa de poder. E, portanto, não são todos bonzinhos que querem, e acho que por isso é que isso causa. Porque, vamos lá pensar, se nós não tivéssemos, provavelmente, cotas no nosso Parlamento, a distribuição de papéis femininos ou masculinos seria certamente muito diferente, como aliás era antes disso acontecer. E depois vem a história da meritocracia, não é? Mas se não partimos todos do mesmo ponto, e se as mulheres não tiveram a oportunidade de estudar da mesma forma, estarem inseridas na política da mesma forma, o ponto de partida não é comparável, não é? Então eu acho que é aí a questão é que sentem que, mas se for na base do mérito, se calhar, epá, não. Hum, Acho que não é bem assim. Então eu acho que essa emoção vem daí, vem de um sítio de sentirem. Mas como é que seria possível ter uma cota para a comunidade LGBTB, por exemplo? É necessário? Eu não sei. Não te consigo responder com muita profundidade, sobre a temática, nesse sentido. Não sei se seriam precisas cotas, até porque acho que isso há uma invasão de privacidade muito grande e nem toda a gente está num sítio em que queira que isso seja verdade genericamente para o público. Eu conheço, por exemplo, pessoas trans, tenho pessoas trans na família, tenho pessoas trans, como amigos, e que na sua vida no dia a dia, muitas delas, eles não falam sobre isso, porque vêm de um sítio de dor e estão completamente inseridos na sociedade e provavelmente aquelas pessoas a última coisa que queriam era que o seu núcleo de trabalho, por exemplo, soubesse disso e que isso os identificasse de alguma forma, porque a verdade é que existe ainda muita violência psicológica, física, em relação à comunidade trans.
No entanto, o que eu acho que deve existir é garantir que as empresas estão preparadas para receber pessoas dentro da comunidade LGBT, seja na forma do trato, seja na forma como os processos são feitos, sejam garantir que existe um sítio onde estas pessoas possam ir em segurança à casa de banho, sentirem-se confortáveis e, portanto, se essas mudanças efetivamente forem feitas, as pessoas, ou seja, se houver a verdadeira inclusão e se as infraestruturas e as políticas estiverem pensadas para, não há necessidade das pessoas terem que se expor dessa forma. Filipe, linguagem inclusiva seria um primeiro passo? Hum, não sei se seria o A primeiro passo, mas alterar a sociedade com, com a nossa linguagem? eu, ou seja, eu penso que antes da linguagem têm de vir as ações. Portanto, e sinto que, de certa forma, a linguagem, e a Catarina provavelmente falará melhor hum, sobre isto do que eu, mas para mim eu acho importante, primeiro, antes da linguagem, vir a maneira como as pessoas são tratadas, a maneira como as pessoas são recebidas. Eu sou professor há 4 anos, já tive cerca de 3 ou 4 alunos trans e a maneira como estes alunos trans são percepcionados pelos outros professores que não têm informação suficiente sobre a comunidade trans é assustadora. É mesmo, ou seja, cada professor tem o seu modo de ver, mas nós seguimos-nos por um perfil um perfil do aluno obrigatório à saída da escolaridade, enfim, e Diário da República, etc. Nós, enquanto professores, temos de respeitar cada criança que está ou adolescente que está ali para aprender, e isto não está a acontecer. Portanto, para mim, isto enquanto professor, mas também pode se estender para outras partes da minha vida, é linguagem inclusiva é muito importante, sim, mas as reações negativas que estão associadas à aprendizagem de uma linguagem inclusiva parece-me que as pessoas querem caminhar para trás. E esta introdução de uma linguagem inclusiva é extremamente importante, mas de grande parte dos momentos em que falei sobre linguagem inclusiva era um lugar de debate, discussão que nem sempre era produtivo. E, ou seja, na faculdade já percebi que é bastante diferente esta utilização de linguagem inclusiva, mas ao mesmo tempo continua a haver um debate ou uma discussão que é importante efetivamente sobre que tipo de linguagem inclusiva é que vamos utilizar então. Porque, por exemplo, na minha faculdade, Ciências Sociais e Humanas utilizam arroba, mas já chamaram a atenção que o arroba não é inclusivo o suficiente para pessoas. Para programas de Exato, software. exato. Portanto, eu acho importante discutirmos e, novamente, linguagem inclusiva é muito importante, linguagem inclusiva na literatura, mas sinto que, ou seja, tenho um exemplo específico. A Assembleia da República lançou uma coleção de 12 livros infantis, e a autora Catarina Sobral lutou até ao fim para que a linguagem inclusiva fosse utilizada no seu livro. E esta coleção, se não estou em erro, chama-se Missão Democracia e fala cada um destes livros sobre temas diversos relacionados com democracia. Portanto, a linguagem inclusiva também está relacionado. E a Catarina Sobral lutou mesmo até ao fim para que este livro fosse publicado com linguagem inclusiva e felizmente foi. Mas, antes de ter sido publicado, houve assim, uma luta muito grande por trás. E esta luta não devia acontecer. Ahm, sim, não sei o que mais acrescentar. Mas não é assim que as palavras moldam a sociedade, vendo bem? Ou a linguagem vem com o alterar da sociedade? Eu É a sigo história do ovo e da galinha, não é? eu sigo o professor Marco Neves, Uhum. e ele está-se constantemente a dizer que são os falantes que decidem como é que a linguagem. Certo. Eu acho que há aqui diferentes níveis, não é? Eu acho que nós podemos balizar as coisas de diferentes formas, até porque existem hum, minorias diferentes. Por exemplo, quando falamos do arroba, ou como já houve a discussão do pronome elo, não é? Estamos aqui diretamente a falar para camadas de pessoas da comunidade LGBT, pessoas não binárias, por aí, onde a sua identidade de género não está ligada, ao ele ou ela, e dela e dele. Porque a nossa língua portuguesa é tramada, não é? O inglês resolve isto com uma facilidade, absurda, mas a nossa língua, até um objeto tem género, não é? Portanto, a caneta é uma senhora.
E isto dificulta toda a estrutura para tentar trazer alguma inclusividade. Mas a inclusividade em cada uma destas facetas ou destes mini universos dentro do grande universo social que nós somos. Se nós formos para uma percepção racial, por exemplo, hum, existem palavras, não é? E nós podemos ter uma linguagem inclusiva que não segregue e que não continue a segregar pessoas não brancas, não é? Quando falamos de igualdade de género, não é? E a promoção de que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos, e deveres, eu gosto sempre de explicar, porque de repente as pessoas acham que, pronto, feminismo é outra coisa. Hum, Também existem formas de trazerem essa inclusão. Lembro-me, por exemplo, quando nos anúncios de trabalho passou a ser obrigatório não haver exclusão de género. Porque, por exemplo, nos anos 90, eu lembro-me de estudar isto na faculdade, nos anos 90 o Milénio BCP tinha um problema terrível porque não contratava mulheres. E isso já não era constitucional, mas eles continuavam a fazê-lo. Porque a percepção de uma mulher num sítio de liderança na banca, uma mulher não é séria o suficiente, não é? É secretária. E depois licenças de maternidade, etc, etc, etc. Pronto. E então passou a ser obrigatório que os anúncios digam funcionário barra funcionária. Ou seja, isto é muito comum de vermos nos anúncios. Não é? Isto é uma forma de linguagem inclusiva, mas para um núcleo diferente da comunidade LGBT. Então o que eu sinto é que há de facto várias coisas que nós podemos fazer. Mas altera a sociedade. A partir do Eu acho momento que em eu que eu acho digo que pelo que menos é necessário, desperta, não é? Desperta para este é aquela história nós falávamos, como eles dizem nos programas de televisão, em off, falávamos em off, sabes o que é quando não falamos aqui, pronto. Que já me perdi outra vez, ai eu estou tão cansada, por amor de Deus. Que a linguagem tem o poder efetivo de mudar, mas eu acho que no limite tem também o de gerar uma discussão. Eu acho que a grande problemática hoje em dia é que nós estamos altamente extremados. As pessoas parece que perderam a noção. Bem, o bom senso é sempre uma coisa muito discutível, mas perderam a mínima noção e parece que não lhes é permitida a empatia para nenhum dos grandes polos. E eu acho que isto é produto destas últimas décadas políticas que temos vivendo, enfim, da parte toda de extrema-direita também que veio trazer esta motivação mais ao ódio e à exclusão, e depois de repente as pessoas estão tão extremadas que não têm sequer paciência para falar sobre estas temáticas, mas também até um certo ponto. Então eu acho que devemos continuar a tentar, porque de facto a linguagem muda e para quem não quer mudar, pelo menos desperta a discussão e que se for, opá, honestamente, para gerar desconforto, pá, que estejam desconfortáveis. pois, E as pessoas também não estão dispostas a sentar-se com este desconforto. Eu acho que aí está o problema. Portanto, se as pessoas não estão dispostas a fazê-lo, como é que podem avançar? Mas, ou seja, eu já faço isto há muitos anos e sinto que cada vez menos tenho vontade de sentar-me com certas pessoas e conversar e tentar debater, porque efetivamente não vejo nem alteração no discurso ou uma pequena vontade de ouvir. E, enfim, eu acho que isto também é já é o aquele impacto tema das redes de sociais. não ser tolerante para com os É, intolerantes. é isso, eu acho que nós estamos todos genericamente muito intolerantes, e eu acho que pessoas que tenham uma visão ou uma aproximação de valores mais à minha, por um lado estamos extremamente cansados de estar sempre a tentar explicar a mesma coisa, que é nós somos só todas pessoas, e merecemos respeito independentemente da nossa cor, da nossa religião, da nossa forma física, do nosso género. Let people be. Ahm, e depois isto torna-se altamente emocional quando se levantam bandeiras e se alimentam discursos perigosíssimos, na minha opinião, porque depois vão à base da religião, vão, por exemplo, não é, falar de pessoas trans, porque são pessoas, que precisam de conversão, ou porque são pessoas que fazem um ataque à família tradicional. E eu costumo dizer, eu serei sempre a pessoa que irá lutar pela tua liberdade religiosa. Aquilo que tu tens que perceber é que para viver em sociedade, tu não podes impor aquilo que é a tua escolha religiosa à minha forma de viver. Se eu sou um indivíduo que contribui ativamente para a sociedade, que não estou a fazer mal a ninguém, estou a viver aquilo que é a minha verdade, porque é que tu tens que limitar a minha liberdade? Então, os discursos estão, as pessoas não estão capazes de ter esta conversa porque sentem-na como um ataque e, mais uma vez,
sinto que sentem que lhes vai ser, que ao dar a mão ao outro, de alguma forma lhes vão ser retirados alguns privilégios, porque eu acho que eles têm mesmo Qual noção. foi a conversa mais difícil que vocês tiveram sobre este tema? Lembram-se de alguma profissionalmente ou mesmo? Acho que não, não foi exatamente uma conversa, mas eu sinto que ultimamente tenho sofrido cada vez mais microagressões e é chato, porque Gosto desse tema, a- microagressões. apesar de eu estar numa posição de privilégio, de ser um homem branco, de, enfim, ter finalmente um pouco de maior à vontade financeira, hum, eu ainda sinto que na escola não posso gesticular de uma certa forma, porque, enfim, as redes sociais têm extremado cada vez mais as pessoas e já há uma associação a pessoas queer, a pedofilia, o que é assustador para mim, porque ou seja, eu gosto muito do que faço, gosto muito de educar estas crianças e para mim é altamente, causa uma revolta, uma repulsa gigante alguém associar o meu nome a isso. Não especificamente eu, mas pessoas da minha comunidade. E eu sinto que isso tem acontecido. Portanto, não é exatamente uma conversa, mas é sentir que, ou seja, esta luta que tem travado ao longo dos anos parece-me que não tem melhorado e tem piorado, na verdade, porque na rua Mas tem. nunca foi tão fácil com as redes sociais de mostrar novos caminhos, de educar as pessoas. O problema é o algoritmo, ou seja, o que é que acontece? E eu sinto que isto piorou estupidamente, e aqui trazendo a minha parte mais de marketing, que se calhar que acho que pode acrescentar à conversa, as coisas pioraram muito nos últimos 4, 5 anos. E muitos dos algoritmos das redes sociais, eles mudaram. Antigamente nós precisávamos de seguir alguém especificamente para consumir o seu conteúdo. Hoje em dia, os algoritmos funcionam com uma base comportamental. E, portanto, estatisticamente, se tu gostaste de um reel, de um carrossel, de um post, não interessa, de um conteúdo nas redes sociais, o que vai acontecer é que ele vai, a máquina por trás, não é? Faz o cálculo de, ok, X percentagens de pessoas que também gostaram disto, gostaram daquele, então agora vou-lhe mostrar este. E por aí adiante. Ou seja, tu não precisas seguir ninguém para conseguires consumir o conteúdo que tu acreditas. Faz com que as pessoas estejam numa bolha em que não veem mais nenhuma opinião a não ser as concordantes dela própria. Então aquilo inflama, para já, causa uma desinformação brutal, e atenção que isto serve para todos os lados, não é? Também me acontece a mim. Mas inflama a informação porque nunca somos expostos àquilo que é o contrário do que nós achamos, e por outro lado, traz mais emoção a esta noção de: "Epá, eu estou mesmo certo, realmente é mesmo por aqui. Estas pessoas todas concordam Mas nunca comigo". foi tão fácil e nunca houve tanta gente bem educada. Quando eu digo bem educada é tiveram, pronto, Acesso à à educação. educação, Uhum. hum, e nunca foi tão fácil recolher informação, portanto, É verdade, fugir mas às nunca fake tiveste news. literacia digital. E eu acho que isso é extremamente importante, porque se hoje em dia a nossa fonte de informação principal não é o jornalismo, que tem que ter determinadas regras de ética e deontológicas, estás num sítio que é terra de ninguém, não é? Que é a internet. E não há ninguém que tenha tido, tu és professor, se calhar sabes-me dizer, hoje já há aulas de literacia digital na escola, sabes? Não necessariamente, ou seja, cada escola escolhe se quer Se fazer um quer projeto de de literacia literacia digital digital. ou não. Sim, mas é uma coisa muito pontual. Pronto, eu para mim isto seria tão importante como qualquer outro tipo de, disciplina. Lembro-me, tive educação cívica, por exemplo. hum, é importante educar as pessoas para o meio digital, porque se eu não sei reconhecer o que é uma notícia real de uma fake news, se eu não consigo reconhecer um discurso que é baseado em factos irreais, se eu não sei como pesquisar ou fazer um double check se de facto aquilo é real, eu consigo ser manipulado para uma esfera brutal de pessoas que dizem só coisas com muita confiança. E então, é verdade, nunca se disse tanto, mas como é que se diz? É sair da bolha. Eu li uma entrevista que tu deste, onde também falas muito de
obrigar a sair da bolha, isto no, no, no espaço editorial. Hum, Explica isso também, faz favor, do espaço editorial sair da bolha. Então, uma das minhas melhores amigas também é editora e ela em 2018, se não estou em erro, foi analisar os catálogos das grandes editoras em Portugal e perceber quantas pessoas negras já estavam a ser publicadas, asiáticas, ah, por aí fora. E foi assim assustador. E eu consigo perceber hoje em dia, que não fiz esse trabalho de ir ver cada título dos catálogos, mas percebo que não há grande diferença. E quando há esta vontade de publicar vozes não brancas, por exemplo, é de uma forma, parece-me essencialista, parece-me querer publicar esta pessoa e utilizá-la como tokenizar esta pessoa. E é incomodativo perceber que tantos anos depois, quase 10, ainda não há grande alteração. E é por isso que projetos, vou aproveitar para falar deste novo projeto da Elga, que ela lançou agora uma chancela onde publica só autores negros. E ela recebeu, assim, centenas, se não milhares de comentários de ódio, exatamente por estar a lutar pela sua missão e a tornar o mercado literário efetivamente mais inclusivo. E as pessoas, em vez de celebrar o facto de mais vozes negras estarem a ser trazidas para o mercado, estavam a focar porque é que não podemos trazer também vozes brancas. Claro que Vozes brancas há podemos, mas suficientes. exatamente, se todas as outras editoras publicam vozes brancas e muito mais vozes brancas do que vozes negras, porque é que o problema está no facto de ela trazer apenas vozes negras? Não é uma questão de, esta editora promove exclusão. Não, é o mercado literário promove exclusão. E eu, enquanto editora, vou fazer uma escolha editorial muito forte e marcada, e eu admiro-a bastante, porque percebe que nós precisamos disto no mercado. E eu, enquanto, ou seja, leitor, antes de ser editor e professor, percebi que as minhas leituras, ou seja, eu comecei a ler mais quando eu tinha 13, 14 anos e percebi que eu não me via representado nos livros enquanto pessoa queer. Não via os meus amigos representados nos livros enquanto pessoas racializadas, pessoas trans, etc. E era incomodativo sentir que eu já lia centenas de livros na altura e nunca sentir que, eu consigo me relacionar com esta história, eu consigo perceber a dor deste personagem, consigo e anos mais tarde fui percebendo e fui, de certa forma, curando-me interiormente, porque precisava de ler aquela história sobre aquele adolescente que não era aceito pelos pais, que teve de sair de casa porque precisava de descobrir a sua própria verdade. E sair da bolha para mim é isso, é perceber que o mercado efetivamente em Portugal tem um problema grande e continua a achá-lo em 2026, e eu, enquanto criador de conteúdo, usar a minha plataforma para, então, como é que eu posso combater isto? Vou então ler mais vozes diversas que não seguem este padrão. Tu tens um projeto que é ler o mundo. Sim. O meu projeto de no mundo, eu pensava que ia ser mais simples, confesso, exatamente porque os livros que me chegam são maioritariamente América do Norte, Inglaterra. E o acesso a estes livros que fogem a esse eixo, ou seja, eu consigo encontrá-los naturalmente, consigo encontrá-los se pesquisar, se fizer uma pesquisa mais funda, mas como também, enquanto criador de conteúdo, vou trabalhando com editoras independentes e não só, acabo por receber alguns livros. Gosto também muito de ir às livrarias e comprar livros, e o meu projeto de ler o mundo parece-me que não, ou seja, fui perdendo força e só muito pontualmente, de meses em meses, é que vou a uma lista, que eu tenho uma lista física, e vou sublinhar, já li Bulgária, já li hum, E com Irão, por exemplo. E, ou seja, eu acho que muitos livros estás limitado por causa das traduções, provavelmente. também, eu também leio em inglês, portanto é um bocadinho mais simples, mas ah, eu sinto que cada leitor tem a responsabilidade de fazer esta pesquisa também, de ler coisas diferentes. E eu, quando era mais novo, enquanto criador de conteúdo já, era muito reativo. Não percebia o porquê de as pessoas não quererem ler como eu. Só que ao longo do tempo vamos percebendo, como fui percebendo também em outras partes da minha vida, que efetivamente há pessoas que não querem ter estas conversas, que não querem ficar desconfortáveis e que não querem ler estes livros que fogem ao padrão. E eu tenho de aceitar por mais que me custe.
ouvimos muito o ficar desconfortável. Hum, hum, eu tenho notado que o exemplo dos trigger warnings, por exemplo, não sei qual é a vossa opinião sobre os trigger warnings. hum, eu penso muito, as pessoas sentem-se com o mínimo desconfortável às vezes. Nós estamos a exagerar, nós estamos a tornar uma sociedade às vezes também um pouco frágil demais ou sensível demais. Estou a falar Eh, porque os trigger s- warnings. sim, aí é um exemplo muito concreto, não é? Eu acho que, e se calhar, não sei se queres ir já para esse tema, ou Não, posso dar não, um passo atrás? podemos ir. É só porque nós, como editora de livros de terror, Uhum. é difícil pôr um trigger warning a dizer atenção, terror. Hum, quer dizer, parece um pouco simples, não é? Mas, por exemplo, eu lembro-me de um filme que vi e ao princípio apareceu logo a dizer suicídio. O filme era uma curta-metragem, eu soube logo o que se tratava o filme. Quer dizer, Certo. não estraga também um pouco o. Não será bom fazer-me desconfortável? Acho que depende do sítio de onde imagina, trabalhar inclusividade é sempre diferente porque tu não és nós não so nenhum de nós aqui é igual, não é? E nenhum de nós, quer dizer, nós mais ou menos, mas a maior parte das pessoas não conhece a história do outro, não é? Se eu me tentar colocar num sítio de empatia e se calhar se já tivesse passado por uma tentativa de suicídio, se calhar se isso fosse um trigger para mim, eu iria agradecer aquilo lá estar. Uhum. Ah, mas então agora temos de pensar em todos os coitadinhos, todas as coisinhas, Não, 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 e pôr as eu não estou a labels falar, todas. eu não estou a Não falar sei, nisso. não é? Se calhar temos que encontrar um compromisso e eu acho que é isso que falha muitas vezes na conversa, Nós já que é pensámos em esse fazer uma compromisso é página difícil. extra, para quem quiser ler os trigger warnings, pode ler. E quem não Certo. quiser ler, Imagina, eu sou da segue. opinião que acho que há coisas que são fundamentais e não devem ser opcionais. Por exemplo, eu vou ao cinema, tenho uma criança com 6 anos comigo. Para mim é essencial que esteja identificado o que é que faz sentido ou não para eu poder levar aquela criança. Portanto, eu acho que do ponto de vista de faixa etária, o estilo do filme, se é terror, se é horror, se é comédia, se é romance, eu acho que essas coisas são essenciais, perdão, e não deviam ser dispensáveis. Se entramos num espaço onde já entramos na narrativa, na sinopse, no que é possível esperar dali, se calhar faz mais sentido que seja opcional. Por exemplo, quando vamos a uma peça de teatro, muitas vezes se distribuem no início, não é? Tem um nome específico, agora não me lembro, um papelote com Folha a de sala. sinopse, a folha de sala. Ahm, eu às vezes escolho não ver e não ler, não é? Portanto, não tenho uma resposta, mas sinto com alguma convicção que há coisas que não devíamos abdicar. Ahm, outra coisa que se tem visto e tem sido tendência também no mercado cinematográfico, ainda há pouco tempo vi uma notícia, é existirem diferentes versões disponíveis. Por exemplo, a Disney fez agora um remake de vários clássicos, e onde na parte do musical, eles refizeram a animação toda para as canções serem cantadas em língua gestual. Uhum. E eu achei isso muito bonito e, portanto, quando vais tipo ao Disney Plus, ou não sei qual é que é, ou a Netflix, whatever, quando estás na streaming platform, tu consegues escolher qual é que é a versão que queres ver. E isto é uma coisa tão pequena, mas que para crianças surdas no mundo inteiro é absolutamente fantástico. E mesmo quem não seja, até vi o caso Um de bom uma exemplo. família. Sim. Era uma família em que a mãe era surda, a criança e o pai não. Os 3 sabiam língua gestual e aquilo foi incrível para os 3 porque pela primeira vez conseguiram apreciar um filme a Um 3 bom enquanto exemplo de família. linguagem inclusiva. Possível, Inclusiva. exatamente. Hum, Voltando à linguagem inclusiva, acabamos agora de falar, Catarina, tu vais fazer um masterclass sobre linguagem inclusiva na Fábrica Sim. do Terror, dia 21 de junho. Conta-nos um bocadinho mais sobre isso. Então, aqui a ideia, bem, eu academicamente, não e do ponto de vista literário, não tenho nada, malta, eu tenho, sou de marketing. Mas é uma paixão minha e, portanto, aqui a ideia não é de repente apontarmos dedos, ou dizermos 100% como é que se deve fazer, porque eu acho que a maior parte de nós
não temos ainda essas respostas, mas um guia de boas práticas de como é que se calhar podemos começar a fazer e, acima de tudo, termos uma conversa sobre todas estas temáticas e de que forma é que a linguagem tem sido, ao longo do tempo, hum, como é que ela se tem hum, transformado e de que forma é que ela se tem adaptado a todas estas. A toda esta evolução social, a todos estes movimentos sociais, desde a parte da segregação racial, à parte da inclusividade e igualdade de género, à comunidade LGBT, como até às vezes coisas óbvias, como o arroba que falávamos há pouco, se tornam depois uma dificuldade para outras pessoas dentro de outro universo, um, como deixar de ser acessível para pessoas cegas e depois não consegue ter a reprodução a nível digital do que está ali escrito, porque pessoas cegas utilizam o áudio, não é? Dos websites. Também para essas pessoas, falar um bocadinho de capacitismo, falar de como devemos incluir também as pessoas com deficiência na sociedade e na linguagem, e portanto eu acho que no fundo vai ser uma masterclass de empatia, de respeito e de encontro nesta sociedade tão extremada. No fim do dia, o que queremos promover é uma boa conversa e com alguma esperança de que possa, de facto, alterar alguma coisa na linguagem destas pessoas. Neste tempo todo que estive a pesquisar sobre o tema para poder falar convosco, hum, li sempre, apareceu-me sempre as palavras espaço seguro. Filipe, o que é que tu entendes como espaço seguro? Antes de responder, vou tentar não esquecer, mas eu queria, ou seja, eu acho que para quem tiver receio de fazer esta masterclass, acho que se sentirem esse receio, antes de sentir a curiosidade, é ainda mais importante que façam-na, porque eu já fiz uma masterclass ou um workshop de linguagem inclusiva com o André Tecedeira e com a Laura Falésia, que foi assim excelente. E como a Catarina disse, antes de ser algo académico, é um lugar, é um espaço seguro, Uhum. ou seja, de aprendizagem, de empatia, de sentir que podemos encontrar a nossa comunidade ali. Não necessariamente uma comunidade queer, pode ser uma comunidade em geral de pessoas diferentes, mas que sentimos bem, sentimos seguros. Portanto, para mim, o espaço seguro é eu saber que entro num espaço e que respeitam a pessoa que sou, a maneira que me apresento, também, ou seja, a maneira como me visto também é importante. ah, e é sentir que posso conversar com as pessoas que estão neste espaço sem pensar o que estou a dizer, no sentido em que, naturalmente, sempre com respeito, mas não ter receio de dizer que, não sei, partilhar alguma história específica com o meu namorado, sem haver algum desconforto, ou seja, pensando em algo específico, eu na escola evito muito dizer que tenho namorado. Porquê? Porque eu tenho 27, porque ele tem 47. E já esta questão do idadismo é grande. Portanto, para além disso, ter um namorado também, é, ou seja, a escola para mim ainda não é um espaço seguro. Mas eu sei que no meu grupo de amigos chegados, claro que vai ser um espaço seguro e eu posso falar abertamente sobre tudo o que passo. Ou, por exemplo, ontem estava com uma amiga minha que é trans e tivemos duas situações numa tarde onde sofreu transfobia e Uhum. nós queremos ah, partilhar isto com o mundo, mas, por exemplo, eu sinto que a internet começa a ser um espaço cada vez menos seguro para mim. Ainda que eu tenha construído uma comunidade de pessoas maravilhosas, sinto que se eu tivesse partilhado a minha frustração que senti ontem, não era nem seguro para mim nem para a minha amiga. Portanto, é tentar, não sei, encontrar estes espaços que sejam seguros e que eu possa partilhar as minhas frustrações sem julgamentos. E se houver julgamento, não é exatamente um julgamento, mas como é que nós podemos então, ou seja, também quero que os meus amigos sejam sinceros comigo. E isso para mim também é um espaço seguro. Eu acho, eu percebo muito bem isto que estava a ser dito. Hum, É muito difícil, quando tu fazes parte. Eu acho que o único tipo de pessoas que não consegue entender o que é estar num espaço seguro é provavelmente um homem branco, Muito obrigado. cis, Com heterossexual. com 57 anos.
Tu provavelmente nunca chegaste a um sítio e tiveste receio de ser Infelizmente, alvo de. infelizmente, como fui imigrante de 35 anos, Pronto, sei bem o que é sabes, sabes. não ter Pronto, um espaço seguro, exato, apesar de branco. certo, certo. Portanto, é, é, hum, eu estou nos sítios, para já é anular-nos de certa forma, porque não conseguimos ter conversas de uma maneira tão aberta. Eu sou uma mulher bissexual e eu noto uma diferença enorme quando tenho relacionamentos com homens ou quando tenho, neste momento, uma relação já há vários anos com uma mulher, hum, e é completamente diferente. A vivência, em todos os aspectos e núcleos da minha vida. Eu nunca dei um beijo à minha namorada na boca em frente à minha família e com outros namorados do passado não faltaram umas beijocas e uns apavões. Portanto, é completamente diferente. Eu sinto que tenho essa dualidade e consigo perceber, por exemplo, enquanto alguém da comunidade LGBT, quando eu estou numa relação heteronormativa, a dinâmica é completamente diferente em todo o lado. Eu vou ao talho, peço 2 hambúrgueres e posso com facilidade dizer: olha, são só 2 que é para o jantar hoje com o meu homem. Mas com a minha namorada eu já não sinto à vontade para ter esse tipo de conversa. Eu peço só 2 hambúrgueres e já não, pronto, já não dou ali 2 toques ao talhante que me podia até fazer um desconto, porque eu sou uma gaja simpática. Na fábrica, tanto tu como Felipe, muito obrigado. Terão sempre um espaço seguro. Muito obrigado Obrigada, por esta obrigada. conversa. Em nome da Fábrica do Terror, gostaria de agradecer a todos, ah, às pessoas que estão aqui. Hum, Gostaria de salientar que há várias recomendações governamentais, tais como vários guias de universidades, a incentivar o uso de linguagem inclusiva. O que quer dizer que já existe um enquadramento institucional e político em Portugal. Portanto, um tema importante a seguir. Iremos deixar os links na descrição do podcast e na nossa página. Muito obrigado e até breve. Obrigada. Obrigado.